Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final cê sabe quem ganha. Filha. Pessoal da igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Estamos felizes porque o Senhor nos permitiu hoje estar aqui na sua presença. E eu gosto muito de sentar, principalmente quando eu vou ministrar na palavra do Senhor, eu gosto de observar a liturgia do culto. Então, desde o início do culto, o Senhor já começou falando conosco. Ele começou falando sobre soltar o cabo da nau. Para nós fazermos isso, nós temos que confiar nele, entregar o nosso coração ao Senhor. Em seguida, Jesus falou para a gente que ele é um bom amigo, e ele é o nosso melhor amigo. Nos nossos momentos de dificuldade, é a ele que nós temos que recorrer. Aí em seguida veio o pastor Edmundo, que atrás João 14, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Palavra esta que passou a semana toda dentro do meu coração. Palavra esta é que eu vou ministrar sobre hoje. Então a gente vê que Deus já confirmou a palavra através do pastor Edmundo. Logo em seguida, irmãos, a palavra veio que nós devemos nos render ao Senhor. Quando nós nos rendemos ao Senhor, irmãos, nós somos abençoados. Quando nós somos fiéis com Ele, Ele é fiel conosco. E a promessa que Ele faz para mim e para você, irmãos, Ele sempre vai cumprir se nós fizermos a nossa parte. E em seguida o irmão veio, o pastor ali, começou a falar sobre salvação. E ele disse que Jesus é a luz do mundo. Pura verdade. A gente não vai chegar a lugar nenhum se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, irmãos, as irmãs louvaram: não deixe a ansiedade. Então a ansiedade não pode nos dominar. Porque quando a ansiedade nos domina, nós perdemos a nossa direção. Porque a palavra que vai ser pregada hoje diz assim para mim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, né, e creia em Jesus. E para terminar, irmãos, nós vamos, ou melhor, para começar, nós vamos lá para João 14, tá? E o verso vai ser o número 1. E essa palavra está dentro do meu coração desde o domingo passado. Domingo passado era eu que deveria ministrar, né? Houve um mal entendido na escala. Houve um mal entendido, então a irmã Helenice que pregou no domingo, e essa era a palavra para mim. E eu já tinha colocado essa palavra, João 14. Só que eu falei: Senhor, vou continuar com essa palavra que passou a semana toda falando comigo. E aí o pastor de aqui confirma. Irmãos, o que nós precisamos entender? Que há um tempo para todas as coisas. Não era domingo, é hoje. Então é hoje que o Senhor queria falar. Vai ver que alguém que não estava domingo aqui, está hoje para escutar o que o Senhor tem para dizer. Então, irmãos, quando nós focamos na cruz, quando o nosso foco é Jesus, quando o nosso foco é Jesus, nós não saímos da direção de Deus. Nós não devemos confiar no homem, não devemos colocar a nossa confiança no homem, mas sim na cruz. Tá? O homem é falho, o homem erra, o homem se engana e o homem nos decepciona. Mas Deus não. Deus jamais vai decepcionar o filho seu. Ele jamais vai deixar o justo mendigar o pão. E a palavra diz assim, João 14: não se turbe o vosso coração. A igreja pode se assentar glorificando o nome de Deus. Então a gente observa que a mensagem é: não se turbe o vosso coração. Aqui na minha Bíblia, que é a revista atualizada de João Ferreira, tem o tema: Jesus conforta os discípulos. E aí vem uma pergunta: por que Jesus está confortando os discípulos? Qual é a razão dos discípulos precisar ser confortados com Jesus se o mestre estava junto deles? Aí eu comecei a meditar, foi essa pergunta que veio do meu coração.
e eu comecei a meditar nesta palavra. E aqui, irmãos, há três notícias que mexeram com a mente dos discípulos de Jesus. A primeira notícia, irmãos, que foi trazida por Jesus aos discípulos, é que eles precisavam ser humildes. Foi a primeira notícia que o Senhor trouxe para eles. Então já serve para nós, vai pegando aí. Nós somos os discípulos do Senhor. Nós precisamos ter humildade. Porque sem humildade, irmãos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos quebrar a soberba dos nossos corações, tirar o nosso eu e deixar o Senhor trabalhar. Então a gente observa aqui que que Jesus estava ali sentado na Santa Ceia um pouco antes da Páscoa. E Jesus levanta, pega uma bacia, já mencionei isso na quinta-feira. Jesus pegou uma bacia, encheu de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Essa foi a primeira notícia. Isso já deixou os discípulos preocupados, porque o mestre estava lavando o pé dos servos. Então a gente vê, a importância, o ensino de Jesus para nossas vidas, a maneira que Jesus ensina e nos trata. E ele, quando chega próximo de Pedro diz para ele: Senhor, você não vai lavar meus pés. Pedro reconheceu que ele era servo e que o mestre não podia lavar os pés dele. Mas Jesus respondeu para ele: o que eu faço agora, você não sabe, só vai saber depois. E isso acontece muitas vezes na nossa vida, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu não entendi o que aconteceu no domingo. Eu confesso que eu não entendi. Eu passei a semana toda jejuando, me preparando para trazer a palavra. E o Senhor chegou aqui e disse: não é você. Então assim, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu saí de casa, o Senhor já começou a falar comigo, que não era Ele. Eu já saí de casa, a primeira coisa que veio, eu perguntei para minha esposa: a irmã Eunice não está de folga? Ela disse: está. Mas por que ela não vai pregar? Quando a folga dela é que prega. E ó, irmãos, se disser para mim que eu não irei sim. Fiquei irado. Mas irar, a gente pode. Pecar não. Irar, a gente pode. Pecar não. E sabe quando a ira vira pecado? Quando nós deixamos chegar para outro dia, ou nós não vamos nos afetar com a pessoa do qual nós achamos que ficamos irados. Irmãos, todo mundo conhece a nossa pastora Cida, pessoa íntima, tem um respeito muito grande por ela. Sabemos a dificuldade que ela tem, que ela passa. Ela acabou aqui de orar. Então, irmãos, é coisa do ser humano, a gente pode errar, se enganar. Agora, tu já pensou se no meu momento da minha ira, eu viesse aqui com a pastora e começasse a desabafar em cima dela? Não, eu primeiro fui para casa, orar, pedir direção de Deus, e ele disse para mim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. E nós vamos, irmãos, vendo que essa notícia trouxe até Pedro. E Pedro, quando Jesus lava o pé de Pedro, ele falou: não, Senhor, é eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus diz para ele: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, se eu não te purificar, você não vai entrar no reino dos céus. Então nós precisamos nos purificar todos os dias para conseguirmos entrar no reino dos céus, para alcançar a nossa salvação. E Pedro, como sempre exagerado, diz logo assim: Senhor, se é assim, lava os pés, as mãos e a cabeça. Ele queria logo que lavasse tudo. E Jesus já fala para ele: Pedro, não é necessário. Você já se banhou. Você já está limpo, você já está salvo.
Então, quando nós descemos as águas, irmãos, nós alcançamos a nossa salvação, mas nós precisamos fazer a manutenção dela. Era isso que Jesus estava ensinando, era isso que ele queria mostrar para os seus discípulos, que ao lavar os pés dele, ele estava fazendo a manutenção do pecado. Enquanto Jesus não voltar para vir buscar a sua igreja, nós temos que todo dia buscar a nossa salvação. Se nós queremos ver a maravilha de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos purificar todos os dias. A segunda notícia, irmãos, Jesus fala agora que no meio dos discípulos tem um traidor. Imagina como é que ficou a cabeça desses discípulos, irmãos. Saber que no meio deles, no meio dos seus servos ali, tinha uma pessoa que ia trair Jesus. Imagina se Jesus chega aqui na igreja agora e fala que aqui dentro vai ter alguém que vai trair ele. Imagina como ia ficar a nossa mente, a nossa preocupação em ficar procurando quem foi, quem é. Foi isso que aconteceu. Pedro falou para João, estava mais próximo de Jesus, pergunta para ele quem é. Porque João era cheio de intimidade com Deus, né? Ele botava a cabeça no peito do Senhor Jesus. E aí, Jesus fala para ele, responde, que aquele que ele botasse um pedaço de pão na boca, esse seria o traidor. Essa foi a segunda notícia. Imagina como está a cabeça dos discípulos. Primeiro Jesus vai lavar os pés dele. Depois Jesus anuncia que no meio deles tem um que vai trair a Jesus. Isso deixa a gente bastante confuso. E a terceira notícia que Jesus trouxe, irmãos, para os seus discípulos, é que estava chegando o tempo de ele sair dessa terra e ir para o céu. Isso, de vez, deixou os discípulos totalmente perturbados. Então a gente observa, irmãos, que os discípulos ficaram confusos, com medo e sem entender o que estava acontecendo. E isso foi Deus falando comigo depois do domingo. Ficaram sem entender. Aí Jesus veio, para acalmar os seus discípulos. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique preocupado. Porque eu vou sim, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador, que habita dentro de nós, que está aqui hoje junto conosco. A gente observa, irmãos, que Jesus acalma os seus discípulos. O coração dele estava turbado, o coração dos discípulos estava turbados. Quantas vezes, irmãos, nós não ficamos assim? Quantas vezes nós não ficamos preocupados quando nós temos um problema na nossa família? Quando nós temos alguém que está com a saúde ruim? Quando nós temos uma pessoa que está no nosso trabalho, nos tratando mal, nos perturbando, vamos dizer assim, ou até mesmo na nossa vida espiritual. Às vezes nós temos decepções, mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não se turbe o vosso coração. Apenas, irmãos, creia em Deus. Aqui Jesus pede para mim e para você: tenhamos confiança. Nós precisamos confiar em Deus que nós servimos. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar o Senhor. É impossível servir na sua caminhada. Aleluia. Irmãos, toda vez que eu estou ministrando, eu vou tomar muita água. Porque a minha garganta vai ressecando. Não é medo, é temor. É temor do Senhor. Porque o medo a gente cura buscando o Senhor. Agora o temor é sabedoria. O homem temer o Deus que nós servimos. A irmã acabou de dar um testemunho aqui. A irmã queria descansar. Ela estava cansada de fazer a obra. E olha onde Jesus botou ela para descansar, numa cama. Jesus botou ela lá numa cama para descansar. Então, irmãos, os discípulos também, eles estavam passando por um momento difícil. Eles estavam perturbados.
como eu e você passamos por um momento difícil, mas precisamos entender que em tempos difíceis, como nós fizemos na campanha de quinta-feira, não devemos parar de lutar. Porque o dia difícil, irmãos, ele vem para mim e vem para vocês, vem para todos. Mas nós precisamos nos cingirmos da verdade, pregar a verdade no tempo e fora do tempo, e a verdade é a palavra. Nós precisamos praticar a justiça de Deus. Nós precisamos, irmãos, calçar o evangelho da paz. Glória a Deus, Aleluia. Nós não estamos aqui, irmãos, a nossa luta, a minha luta, não é contra os irmãos, não é os irmãos contra mim. A nossa luta são contra as potestades. E essas potestades do mal estão aí. Elas é que querem derrubar a igreja. Elas que querem nos tirar da presença de Deus. Então nós precisamos estarmos firmes, nós precisamos ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos colocar o capacete da justiça, aleluia, e nos revertermos da espada de Deus, que é a palavra. Porque a palavra já nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade é que vai nos libertar. Então, quanto mais nós buscarmos aqui dentro, quanto mais nós aprendermos desta palavra, mais nós vamos nos fortalecendo para estes momentos de dificuldade que nós vamos passar na vida. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não adianta eu iniciar a caminhada na presença do Senhor e parar no meio. Eu tenho que ir até o fim. Nós vamos passar por dificuldades, sim, mas nós temos que perseverar. Quando nós perseveramos, irmãos, está lá em Tiago 1,12, quando nós perseveramos, o Senhor vai nos aprovar. Quando nós passamos pela prova, nós somos provados, ou melhor, nós somos provados para ser aprovados na presença do Senhor. E quando Ele diz lá que aqueles que foram aprovados receberão a coroa da vida. E se você não viver um momento difícil, como é que você vai testemunhar? Você vai sempre testemunhar a história do outro? Você tem que passar por isso, para você testemunhar, para você se fortalecer, para você crescer na presença de Deus. Irmãos, o verso 2 ao 4, Jesus ele encoraja os seus discípulos, dizendo que vai preparar o lugar e ele promete que voltará. É uma promessa, é um destino. Então veja, irmãos, que Jesus nos faz uma promessa. Ele vai ir para o Pai, vai preparar o lugar e que vai voltar para vir nos buscar. E essa promessa, irmãos, é verdadeira. Sabe por quê? A palavra de Deus nos ensina que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que vai voltar, pode esperar. Ele vai voltar sim. E nós temos que estar preparado para quando Jesus voltar. E aí, nós vamos novamente voltando aqui para os discípulos. Os discípulos estavam com Jesus caminhando. E Jesus, quando fala que vai preparar o lugar e que vai voltar, e fala para os discípulos que Ele conhece o caminho. E entenda, irmãos, que os discípulos somos nós no dia de hoje, é a igreja. Tá? E Jesus está falando para os seus discípulos que Ele conhece o caminho, que os discípulos conhecem o caminho. Às vezes, irmão, nós estamos na igreja 20, 30, 40, 50 anos e não conhecemos Jesus. Muitas das vezes nós estamos na presença de Deus e não conseguimos entender o que Ele quer para as nossas vidas. E aí, nós precisamos entender que Jesus fala que os discípulos conhecem o caminho. E Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Então Tomé estava tanto tempo caminhando com Jesus e questionou, dizendo que não sabia o caminho. E a reação de Jesus, irmãos, foi de paciência, foi de ensino.
O mestre respondeu com uma das frases mais conhecidas da Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse é o caminho para alcançarmos a salvação. Como foi dito na nossa escola bíblica hoje, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós nos dias de hoje. Então é através dele que nós vamos levar as nossas orações. Ele recebe as nossas orações e vai levar até Jesus, intercedendo por nós, porque muitas das vezes, melhor, nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, ele pega nossas orações, transforma de uma maneira que Jesus Cristo entende e chega até o Pai. Então, irmãos, que nessa noite não deixe que o seu coração fique preocupado com as coisas materiais. Quando você entrar pela porta daquela igreja ali, por aqueles portões, venha para servir ao Senhor, venha para adorar, venha para dar o seu melhor para Deus, porque foi para isso que nós fomos feitos, para servir ao Senhor. O salmista, no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que nós precisamos entender que antes dele ser o meu pastor, ele é Senhor. E como Senhor, eu tenho a obrigação de servi-lo. E aí, quando eu começo a servir, fazer a sua vontade, aí ele passa a dirigir o meu caminho. Quando ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso ele não quer dizer que eu vou ter uma vida de mansidão, de tranquilidade, só alegria. Não. Ele está dizendo que ele vai passar comigo por todas as dificuldades que eu tiver, em cada caminho que eu trilhar, em cada situação que eu me encontrar, ele vai estar segurando na minha mão, caminhando junto comigo. Não me vai largar, não vai me largar em lugar nenhum, em momento nenhum. Por isso, irmãos, quanto mais nós somos fiéis a Deus, mais Ele cuida de nós. Aleluia. E agora, irmãos, chegamos, Filipe. Vamos para Filipe. Filipe diz assim: Senhor, mostra o Pai. Mostra o Pai. E isso é engraçado, né? O Pai está o tempo todo do lado dele. E novamente, com todo carinho, Jesus fala para Filipe. Aleluia. Fala ensinando: eu estou com você, Filipe. Se você não acredita que eu sou o Pai, pelo menos acredita nas obras que vocês estão vendo. Aleluia. Então, irmãos, a gente vê que Jesus trata os seus discípulos, todos eles, com carinho. Ele, como líder, ele foi colocado ali por Deus. E o plano que Deus tinha para ele era a salvação. E ele, a salvação do mundo. E ele cumpriu esse plano até o fim. Aleluia. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que nós temos oportunidades de estar na liderança. Nós temos a oportunidade de estar à frente de grupos, mas nós precisamos entender que a obra não é nossa. A obra é de Deus. Deus é que coloca o líder aqui na frente. Só que os liderados, irmãos, são o povo de Deus. Não é seu. Você não é o dono deles. O dono é o Senhor. Você só é o elo que está ligando ali você e o seu liderado. Então, irmãos, entenda que nós que estamos à frente de obras, que subimos no púlpito para trazer uma mensagem, precisamos entender que a obra é do Senhor. É Ele que coloca, é Ele que tira, tá? É Ele que dá a direção. Tá? Então não é o meu eu, não é o meu querer, é o querer de Deus. Nós estamos aqui no sábado, como foi bem mencionado aqui pelo
propósito de oração. Primeiro nós participamos aqui com a pastora da Manhã com Deus, que começou às 8 horas todo sábado. Eu já convido a igreja todo sábado, porque é uma bênção. Tá? A gente entra em propósito de oração, depois nós ficamos os varões, louvamos ao Senhor, e Deus falou muito conosco nas orações. Deus falou muito, eu senti muito a presença de Deus aqui, naquele momento. Então, irmãos, é muito bom. E os varões, nós vamos fazer isso. A cada sábado, antes da Santa Ceia, nós vamos vir para cá, é isso, pastor Léo? E vamos orar no sábado de manhã, vamos participar do culto no sábado à noite, e no domingo nós vamos receber a ceia. Então, irmãos, a gente observa que Jesus, ele fala, ele trata os seus discípulos com amor, porque toda a autoridade, irmãos, é Deus que coloca, seja ela aqui, seja ela lá fora. Eu costumo dizer, a minha profissão, eu sou militar. Eu tenho pessoas que estão acima de mim, que me dão ordem. Eu tenho pessoas que estão abaixo de mim, que eu dou ordem. Então, para você mandar alguém fazer, primeira coisa, você tem que aprender a fazer. A segunda coisa, para você dar ordem, você tem que aprender a receber ordem. Porque se você não sabe aprender a receber ordem, você não sabe dar ordem. Porque se você quer que alguém te respeite, você tem que respeitar o outro. Aqui, lá no meu trabalho, existe um regulamento, nós chamamos de hierarquia. Mas aqui dentro da igreja, a nossa hierarquia é a palavra de Deus. Então quem está acima de nós é Jesus Cristo. Ele nos dá a ordem. Nós temos que obedecer. E nós vamos pegar a ordem dele e transmitir para o nosso liderado. Mas não podemos esquecer que eles, esses liderados, são o povo de Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, para encerrar, a palavra de hoje, eu quero deixar o texto que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Jesus, irmãos, é uma paz, não é uma paz comum. Ela é diferente da paz do mundo. E sabe por que é diferente, irmãos? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Amém? Deus, Ele recebe a nossa oração, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor e olha, Ele é fiel na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este culto, por mais essa oportunidade de estar na tua casa. Jesus, abençoa, Senhor, cada família. Senhor, aonde tiver uma família, Senhor, alcança, meu Deus, dá socorro, dá livramento. Senhor, salva, cura, liberta, transforma, renova, Senhor. Aleluia, renova, Senhor, as forças, renova o óleo, a unção, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Não desanime, vai em frente. É de lutas que vive
estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você.